Muito bom dia, Sr. General Tomé Pinto. Muito obrigada por estar aqui para evocarmos o 25 de novembro de 75. Eu vou começar por uma coisa que me disse Melo Antunes em 94, que foi o seguinte: os governos de Vasconcelos foram o terreno de luta entre moderados e radicais ligados ao PC e à extrema-esquerda. Toda a história do poder político em Portugal, desde o segundo governo provisório até ao fim do verão quente, foi a história dessa confrontação. Citei. Quando é que o general Tomé Pinto se apercebeu do rumo das coisas? Foi, na verdade, uma confrontação, não tínhamos dúvidas nenhumas. Após o 11 de março, Vasconcelos, no seu discurso de Almada, marcava bem os novos caminhos que pretendia impor. Felizmente, muitos outros sociais, como o caso de Melo Antunes, não desistiram dos objetivos políticos, sociais e económicos prometidos em 25 de abril. Por isso, vem suceder o 25 de novembro, onde dois sistemas políticos estavam em conflito, ou estiveram em conflito. E o Sr. General estava em Angola. Apesar de ter regressado de Angola só no verão de 74, acompanhava os acontecimentos no quartel-geral pelas minhas funções e fazia os meus relatórios e fazia a minha análise da situação. Portanto, estava dentro do conhecimento da situação. Depois vim, após 11 de março de 75, já regressado de Angola, não me restaram dúvidas sobre a gravidade da situação. A minha responsabilidade militar e cidadão obrigava-me a passar a ser um elemento ativo. Entretanto, o convite que o general Lianos fez, 2 ou 3 meses depois, foi oportuno como me convidou para fazer parte de um grupo. Claro. Que não estava satisfeito com a situação. Estou bem recordada disso. O 11 de março deitou fora o plano Melo Antunes, nacionalizou a riqueza do país e a revolução acelerou. A vitória do PS nessas eleições, as primeiras de 25 de abril para a Constituinte, assanhou o combate entre a legitimidade democrática e a revolucionária. O setor militar moderado a que pertencia já iniciara reuniões com Yanes para a criação de um grupo militar pronto a intervir? Sem dúvida, no percurso após o 25 de abril, caso há vários acontecimentos que marcam bem esse período, e eu, portanto, é num dos períodos que o general Lianos me convida, que são tentativas de desvio dos objetivos e que interessa lembrar. O primeiro foi o 28 de setembro de 74. O segundo foi o programa económico do Melo Antunes, que em Sesimbra, melhor dizendo, tentou levar a bom fim este objetivo do desenvolvimento e a sua não aceitação deste objetivo foi um mau presságio. Péssimo presságio, sim. Um péssimo presságio. O terceiro foi o 11 de março, onde foi nítido o desvio do programa, como muitos de nós o entendíamos. Passar a haver dois sistemas políticos em confronto, de um lado a revolução, do outro a contra-revolução. O povo português, mais uma vez, nos salvou com a sua votação na Constituinte de 75. Com uma maciça votação, exatamente. Presença e o número de votos deu a verdade do país, exatamente, que não era aquela que os políticos pensavam. Mas houve um quarto acontecimento. Os que vieram, da Constituinte, foi o quarto acontecimento. Este foi a votação da própria Constituinte. Exatamente. A votação da Constituinte. E a partir daí, então, o que é que fizeram? Olha, os que viriam a ser designados por moderados, ou que vieram a ser designados por moderados, juntaram forças, juntaram conhecimentos e orgulho em serem portugueses e senhores de uma identidade que não abdicavam. E então começaram a reunir? Começamos a reunir em casa de uns, em casa de outros. Os nossos pontos de reunião, Era em casa de uns e de outros. E também no gabinete do Garcia dos Santos. Sim, e o Yanes perguntou-lhe qualquer coisa, lembra-se? Tomé Pinto, tu estás satisfeito com a situação? E eu disse, não respondi eu, não estou nada satisfeito. E muitos dos homens de 25 de 74 iam tomando posição e surge depois o documento dos 9 em agosto de 75, cujo autor foi o Melo Antunes, não há dúvidas nenhumas, combinando com os outros que travam, à volta dele.
Tratou-se do quinto acontecimento. Portanto, já recordámos 4 acontecimentos, esse é o quinto, o documento do Melo Antunes. Depois, foi a tentativa de trazer o país aos bons caminhos da democracia, que tínhamos a liberdade, mas não tínhamos ainda a democracia. A implantação da democracia, após a liberdade alcançada em 74 e a descolonização, mais mal que bem, em meu entender, se veio a realizar. Hoje, menos inteligentemente, digo eu, quer dizer, dizem que o 25 de novembro foi um acontecimento fraturante. Portanto, não faz está parte de acordo do 25 de abril. Pois, não está de acordo com essa... Não estou de maneira nenhuma de acordo com isto. E isto que foi dito por um ministro do atual governo, que só se justifica por não ter vivido estes acontecimentos, nem ao menos os ter estudado. Porque se tem estudado, saberia que é diferente. No 25 de novembro, tomaram parte ativa muitos homens do 25 de abril. Eu só queria um pequeno entre parênteses, só um segundo, só para dizer que estamos a gravar isto ainda na vigência do governo de António Costa e, portanto, quando isto for para o ar, já, quando estamos agora neste momento a falar, já não ser o mesmo governo e o mesmo ministro. Deixe-me eu perguntar-lhe agora se o documento dos 9 rompe inegavelmente o MFA. É a primeira ruptura desde abril de 74. Horas depois, alguns oficiais superiores, Yanes, Tomé Pinto, Vasco Rocha Vieira, Loureiro dos Santos, Garcia dos Santos, entre outros, assinam esse documento. Assinaram porque quiseram, porque lhes pediram, como é que se concertaram entre uns e outros? Voluntariamente e com entusiasmo, e todos assinamos porque sabíamos que era uma maneira de organizar, quer dizer, claro, uma situação que pudesse fazer face a outra situação. Exatamente. Porque os Conselheiros da Revolução, quer dizer, sendo assinado pela maior parte dos oficiais, muitos do meu curso, do qual fazia o General Lianes. De quem era amigo e de quem é hoje grande amigo. Muito amigo, que nos ligam fortes laços de camaradagem e amizade, que felizmente tem perdurado, quer dizer, até hoje. Até hoje, exatamente. Exatamente. E, ao Sr. General, esse grupo onde estava incluído de oficiais experientes, sérios, respeitados, que eram vistos com orgulho pelas Forças Armadas e pela sua conduta, eram vistos como um grupo. Como é que os vossos outros camaradas se referiam ao grupo que se tinha reunido à volta do General Lianes e por iniciativa dele? Os interventores foram muitos, mas nos enlares da ação destaco, que antes de falar no General Lianes, eles estavam à volta do General Lianes, falo em outros oficiais que foram importantes. Sim. Para que essa reunião se mantivesse. Claro. Cada um com a sua maneira de ser, com a sua coisa, faziam a unidade desse grupo. Destaco o Melo Antunes, o político, sabedor e sereno, mas muito preocupado com a situação que então se vivia. O Yanes foi o responsável pela organização militar, e a conduta do grupo militar, que se foi constituindo, e onde eu ingressei, e o General Trindade, e outros, Monteiro Pereira e tantos outros. E irei referir, se houver oportunidade, o convite do próprio Yanes. O Jaime Neves, como sempre, descontente com a situação, um comandante operacional que exigia ação rápida. O Vasco Lourenço, que teve papel de relevo na intervenção política e corajosa nas reuniões sem fim. Eu lembro-me que elas eram sem fim, porque eu, como jornalista, tinha que esperar que elas acabassem. Nunca mais acabavam. Nunca mais acabavam. Exatamente. E depois veio a exercer as funções do comando do Governo Militar de Lisboa, onde as exerceu com muita eficácia e foi indispensável para o estabelecimento da disciplina e ordem que reinava nas Forças Armadas. Muito haveria a destacar sobre algumas unidades e comandantes militares. Uns bem, outros mal. Mas ficamos por aqui. Mas, de qualquer maneira, registra-se que destaca o Melo Antunes pelas suas qualidades políticas, apesar de ser um militar, o Yanes por ter tido a iniciativa e a responsabilidade da organização de um grupo que levou a carta à Garcia, como se diz, o Jaime Neves e o Vasco Lourenço. E, portanto, considera que o país deve reter a memória destas 4 pessoas
É o meu entender, é o meu entender. Claro, é na sua opinião, mas é interessante ter registado estes 4 nomes. Apesar de terem assinado o grupo onde o Sr. General Tomé Pinto se inseria, apesar de terem assinado o documento dos 9, não tinham, porém, todos, isto eu lembro-me da altura, não tinham, porém, todos a mesma relação, nem política, nem ideológica, nem de cumplicidade, se quiser, além da cumplicidade da militar, que é forte, como sabemos, mas não tinham a mesma relação com algum dos oficiais do grupo dos 9. Qual era exatamente a essência das vossas discordâncias? Onde é que radicava a discordância? Os aspectos eram muitos, mas nós tentávamos a unidade. E eram discussões, ao fim e ao cabo, saudáveis. Eram? Quer dizer, eram saudáveis, quer dizer, uns gritavam, outro gritava mais e portanto, chegava-se a uma conclusão. Gritavam saudavelmente. Gritavam saudavelmente e tal, mas houve alguns inativos. Quer dizer, há que referir que, enfim, na pesquisa que se fez de voluntários quer dizer, houve alguns que tinham família, filhos e não sei o que mais, e alguma inatividade. A ausência. Não ausência. Que interessante. Digo, mas foram mais assim, os que avançaram. Mas foram mais os que avançaram do que aqueles que se retive, que ficaram. Olha, uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, que na altura também não apurei bem. Como é que o seu grupo, portanto, o chamado grupo militar, que tinha sido chamado pelo Yanes, pelo Ramalho Yanes, como é que lidava com o presidente Costa Gomes? Porque, entretanto, havia um presidente Costa Gomes. Depois havia o general Yanes, que reunia com vocês e que liderava o vosso grupo. Era só através de Yanes que comunicavam com o Presidente da República, ou o Yanes tinha carta branca e vocês despachavam só perante o Yanes? Nós despachámos perante o Yanes e o Yanes era o chefe e, portanto, ele é que tinha a responsabilidade da ligação com o Presidente da República. Mas, de qualquer maneira, nós tínhamos o Rocha Vieira, tínhamos o Loureiro dos Santos e tínhamos o Pimentel, que eram os homens de ligação que estavam na presidência e faziam ligação com o comando militar que estava na Amadora. E tínhamos ainda mais um oficial no gabinete do primeiro-ministro, o Barroco. Do primeiro-ministro tinha de Azevedo, sim. Do primeiro-ministro, é que também fazíamos a ligação com esse oficial, que nos ia indicando o que é que se passava. Portanto, nós estávamos integrados, quer dizer, no poder, ao fim e ao cabo, fora, mas dentro. Fora e dentro. Que interessante. Porque não queríamos fazer uma outra revolução. Pois, com certeza. Já aquela foi difícil, sobretudo naqueles meses mais agitados, dos quais poucos se lembram hoje e outros tentam negar, mas de facto já aquela revolução já chegava. Mas também foi importante essa ligação permanente, porque senão seria, como disse, um golpe militar a mais que não era preciso. Tanto mais, me permite, Marisa, que o nosso conceito era a atuação sempre às ordens do Presidente da República. Porque tinha que ser com o consentimento dele, nunca contra ele. De tal maneira que, quando houve necessidade e em tempo, foi declarado o estado de sítio, portanto, à ordem do Presidente, e nós pudemos atuar só depois disso. O grupo militar só depois de ser difundida a legislação do estado de sítio. Havia uma disciplina que era seguida. Era seguida. Isso. Depois, a partir de uma certa altura, foi certamente necessário, ou mesmo indispensável, articular esses militares moderados, como disse, com os políticos civis, com os partidos. Estou-me a lembrar do PS, evidentemente, que liderou a parte partidária civil da resistência, mas também do PSD e do CDS. Eu queria lhe perguntar se o Sr. General Tomé Pinto também se encontrou com políticos. Eu tinha as relações, o contacto era com o engenheiro Machado Rodrigues, que era o secretário de Estado dos Transportes. Sim. E eu tinha já uma ligação anterior com ele e, portanto, facilitou
e fizemos, até ao Machado Rodrigues, que eu indiquei quem era a pessoa que estava a indicar. Foi a primeira pessoa civil que soube que o Yanes é que estava a liderar o grupo militar. E sou por si, o Foi senhor por general mim, disse. foi por mim, quer dizer, foi por mim que eu lhe disse e tal. E depois outros oficiais fizeram, principalmente o Garcia dos Santos, também que estava ligado ao governo. Eu também, como noutras funções que havia, também liguei a muitos civis e procurei, como todos nós procurávamos, os maiores contactos para ter a informação, para depois podermos atuar de acordo com essa informação. Portanto, houve ligação muito intensa com o PS, com o PSD e CDS, fundamentalmente. Mas mais talvez com o PS, ou não? Mais com o PS. Sim. Mais com o PS. E lembra-se, ficou aliás muito amigo, depois pela vida fora, do Dr. Mário Soares. Primeiro lembro-me e depois também sei. Tem escrito isso num livro. Não, exatamente. Eu lembro-me que falavam ambos, um do outro, com um enorme apreço e uma enorme estima. Por isso hoje lamento que o Partido Socialista atual não valorize a importância que o Dr. Mário Soares assumiu nestes tempos. Foram tempos difíceis e tempos problemáticos, e é pena que o não recordem mais vezes. Os meus contactos foram sempre permanentes e com ele tinha uma confiança e uma vontade grande, e os dois falavam muito. Sim. Antes de eu prosseguir com as perguntas que aqui tenho, é mais forte que eu não lhe perguntar isso. Como é que olha hoje, 49, estamos no ano do cinquentenário do 25 de Abril, mas estamos a recordar aquele período dificílimo que se chamava um processo revolucionário em curso, o PREC, que culminou no 25 de novembro, ou quase culminou. Como é que recorda hoje isso? Não tem. É uma pergunta que agora me ocorreu. Como é que recordo hoje? Esse período com grande preocupação, quer dizer, não há dúvidas nenhumas. Nós ainda tem essa preocupação guardada dentro de si. Guardada porque nós sabíamos que do outro lado havia também forças contrárias, forças militares, muito especialmente dos fuzileiros, e do nosso lado tínhamos a parte dos comandos, em que dos fuzileiros havia 11 destacamentos, dos comandos havia 2 companhias, portanto, o potencial era de 11 para 2, digamos assim. Mas depois também isso foi evoluindo. Eu aqui acho que devo lembrar que os comandos eram voluntários e já estavam na vida civil, largaram os seus empregos, largaram tudo e vieram. E acorreram à chamada. Ao chamamento do Coronel Jaime Neves e de outros, e formaram-se 2 companhias de voluntários. E o Sr. General acha que isso foi por causa da capacidade de comando e da autoridade, evidentemente, mas está de algum carisma do Jaime Neves, de alguma... era muito apreciado. Há sempre que o comandante é importante, porque eu costumo dizer que o soldado morre às vezes mais pelo seu comandante que pela bandeira. A verdade é essa. Claro. Como foram homens de combate, andaram em combate, estabeleceram-se laços indissolúveis. Indissolúveis. Sr. General, mas eu quero saber mais coisas e, sobretudo, tenho a consciência que tem que se dizer mais coisas, isto tem que ficar gravado, não foi um momento fraturante, foi algo que aconteceu e ao qual o país soube responder. Portanto, vou insistir um bocadinho em algumas perguntas. O país, e quando eu digo o país, refiro o Dr. Mário Soares, o PS, os militares, os generalianos com essa ideia de ter feito, essa boa ideia de ter organizado um grupo militar, a Igreja, o povo português, sobretudo, que estava com muito à cabeça, o povo português. Deu-nos muita força essa votação. Exatamente. A votação foi a votação a primeira para as constituintes deu uma força porque permitiu que a legitimidade democrática começasse a surgir e iniciar com a expressão do voto, iniciar o combate contra a legitimidade revolucionária. A vontade do povo era bem diferente da dos muitos políticos. Exatamente. Ou de alguns políticos. E de alguns militares, não é só de alguns políticos. Olha, então, concretamente,
qual foi a vossa ação durante esses meses escaldantes de agosto e setembro? O que é que recorda daquela altíssima tensão militar e política que se vivia? Lembra-se os líderes do PS, do PPD, então PPD, e do CDS a irem para o norte por sugestão do Dr. Mário Soares, temendo um cerco a Lisboa. Quer dizer, viveram-se coisas inimagináveis. A rua estava completamente revolucionária, uma indisciplina total nas Forças Armadas, juramentos de bandeira de punho no ar. O que é que recorda, como é que era a vossa preocupação? Era imensa. Sim. Era imensa, quer dizer, e portanto nós acompanhávamos essas situações e elaborávamos, quer dizer, planos que eram de resposta àquilo que poderia acontecer. Portanto, víamos a situação, pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, elaborávamos um plano de resposta, não de iniciativa. Quer dizer, a nossa ideia sempre, e o conceito era de responder, o conceito era resposta e autorização do Presidente da República. Quer dizer, sem isso, quer dizer, nada se fazia. Não avançávamos, nada fazíamos. E, portanto... A violência e a desordem reinava no país e teria que haver uma certa autoridade que se formasse, que atuássemos também com autoridade. E com quem é que, com certeza que também contavam com outras unidades fora de Lisboa, evidentemente, mas com quem é que contava, diga-me lá? Olha, a Força Aérea estava totalmente pelo nosso lado. O material e armamento que vinha de Angola ia para Cortegaz. Sei que os marinheiros tinham 2 fragatas à frente a ver o que se passava em Cortegaz. Alguns elementos da Força Aérea, que acho que era o Vasquez, o Corval, os Tevães, o Estevinho, eram os nossos homens de ligação. Mas na Marinha foi mais difícil. Foi mais difícil, não se pronunciavam bem, mas sabíamos que havia um grupo de oficiais também não estava de acordo com a situação, que mantinham, foi o grupo que ontem foi até falado na coisa, o grupo dos 80, que mantiveram uma certa ligação. Havia um oficial, penso que representava também esse grupo, quer dizer, Gomes da Silva, que estava connosco, estava no comando até da Amadora. Fomos substituindo também no Exército, as coisas iam-se mudando de comandantes. O que nos interessava era que houvesse coesão e harmonia, o que era muito difícil. Louco do Corvacho, eu chamo-lhe louco porque... Sim, e porque era. Já fora substituído em setembro pelo Brigadeiro Pires Veloso, depois o Charais estava na região militar centro, o Pesará na região militar sul, também apareciam algumas das reuniões em que estava, quer dizer, o Melo Antunes, porque de vez em quando reuníamos os militares, alguns também reuniam, principalmente o Ianes, estava sempre ligado a esse grupo. Mas é interessante porque o Melo Antunes também estava nessas reuniões de vez em quando. Tínhamos esses planos que eram alterados de acordo com a situação, para fazer face à situação e estabelecer, digamos, a paz, a harmonia. Mas não se impressionou com a ida dos líderes para o norte? Como se houvesse 2 países, o do norte democrático e o do sul revolucionário. Foi com certeza qualquer coisa que... Não houve, até porque, não sei se lembra, que ali em Rio Maior... Exatamente, a Selva Moca de Rio Maior. Não, mas havia uma placa que dizia: quem vinha do norte, aqui termina Portugal. E quem ia do sul, dizia: aqui começa Portugal. Pois, exatamente. Portanto, e vieram uma zona, um tampão de divisão, que era os lavradores da zona, as pessoas da zona. Exato, coisas que já ninguém se lembra. E reagiam desta maneira, que tinham também os seus grupos, as suas coisas que nós também conhecíamos, ou alguns de nós conheciam essas situações, um bocado genéricas, não tinham ligação com eles, mas ia conhecendo, iam outro algum tipo amigo, de sublevação, sim. Os incêndios das sedes, várias coisas que aconteceram contra-revolucionárias, não é bem excessivas, mas de iniciativa popular que não era ditada pelos militares. Por vocês não era. Por nós não era.
nós militares, quer dizer, não dávamos ordem aos grupos civis. Claro. Portanto, não houve interferência. Com a Revolução ao Rubro e temendo um golpe comunista, decidiram avançar com contragolpe ou pretenderam provocar esse golpe. Já me explicou há bocadinho que não iriam provocar um contragolpe, mas responder se houvesse do lado de lá uma iniciativa. Correto, essa é a nossa finalidade. É para ficar... A nossa finalidade, quer dizer, que face à desordem reinante, nós estávamos só prontos a responder a essa finalidade, nunca tomar a iniciativa, porque a confusão já havia muita no país. Mas depois, quando houve a ocupação das bases aéreas pelos paraquedistas, a ocupação de Monsanto pelos ralis e a prisão do general Pinho Freire, também Monsanto, houve que tivemos que reagir e a ordem foi declarado o estado de sítio e os comandos foram 2 companhias de comandos, veio 2 pelotões do SIAC da artilharia antiaérea para o posto de comando na Amadora, porque já estava o posto de comando cercado pelas betoneiras do J. Pimenta. Portanto, nós estávamos cercados. O Garcia dos Santos, que estava ali, reforçou as comunicações a partir da Academia Militar e não do posto de comando, conseguiu obter as ligações com os que estavam no J. Pimenta. Ele ouvia o que é que eles diziam, o que é que eles pretendiam e portanto, começou aí a nossa resposta, que quando se chegou a Monsanto, quando o Jaime Neves, com as 2 companhias em Monsanto, eles depuseram, quer dizer, os ralis, através do Fittipaldi das Chaimites, como lhe chamavam, quer dizer, depuseram de imediato, quer dizer, as armas. E pronto, e começou a partir daqui, quer dizer, começou o 25 de novembro. De novembro. Assim. Mas sabe que é interessante porque mesmo naquela altura, eu não sei se o povo português se apercebeu da complexidade do trabalho, do esforço, das reuniões militares que houve entre todos os que estavam com os generalianos para assegurar que a democracia vencesse e que a ordem se restabelecesse e que a revolução acabasse, sobretudo. É muito interessante e muito importante o Sr. General ter vindo hoje aqui para recordar que não foi fácil. Tiveram que sair muitas vezes de Lisboa, houve reuniões, tiveram que ter cuidado com o que diziam, cuidado com as coisas em que tomavam a responsabilidade. É muito interessante, não acha que... não Tivemos, não. Maria João, até lhe conto uma história fomos uma das saídas que nós para aliciar outros ou para convidar outros para mobilizar, claro. Para mobilizar e para informar, para recolher informação. Fomos uma ocasião a Coimbra e coube-me a mim expor o plano que tínhamos naquela ocasião e eu comecei a dizer ao contrário. Sei que levei um toque no pé, quer dizer, de alguém que estava a pensar que eu estava a ficar baralhado. Mas fez isso intencionalmente? Fiz intencionalmente. Porque percebeu, naturalmente. E depois percebi porque havia gente que não estava do nosso lado. Que estava do outro lado. Quando me apercebi disso, quer dizer, o plano não foi dito, e fomos para reunir para o Pneu da Saudade, e pronto, e por lá para o Pneu da Saudade, provavelmente inspirou-os. O Sr. General, deve ter havido, infelizmente não temos tempo, mas deve ter havido certamente muitas situações, e aliás já as escreveu e já as contou. Mas diga-me uma coisa, o 25 de novembro foi o toque afinados do MFA. Uma vez disse que tinha sido o cumprimento dos objetivos. Pôs no caminho correto, digamos assim, mesmo a atitude, porque essa do MFA, aqueles que pertenciam, que estavam com um grupo dos jornalianos e do Melo Antunes, portanto, foram-se apercebendo, esses apercebiam-se do que é que havia, estavam no conhecimento, não eram só estes grupos pequenos, quer dizer, também do MFA. E do MFA, portanto, dividido, um para um lado, outros para outros, mas, quer dizer, muitos deles tinham conhecimento do que se estava a passar. Mas uma vez disse-me que
não só que o 25 de novembro tinha sido o cumprimento de um dos objetivos do 25 de abril, eu lembro, mas também me disse que o poder civil político pôde começar a cumprir as suas obrigações como eleitos democraticamente pelo voto. Que o poder civil ficou mais liberto, mercê da vossa ação. Isso é a parte final, digamos assim, do 25 de novembro. A parte final do 25 de novembro, conseguimos que a democracia se instalasse de facto no país. Porque até aí a democracia estava em risco. Tínhamos a liberdade, o desenvolvimento é o que é e ainda é hoje. E... Portanto, é o D que lhe suscita dúvidas e que acha que não foi de maneira nenhuma cumprido. Não foi cumprido, quer dizer, e Sim, também a descolonização, quer dizer, foi o que foi. Modo que, com a liberdade ganha, quer dizer, em 25 de Abril, com o 25 de Abril, conseguimos que a democracia, que era o objetivo do 25 de Abril, se consolidasse com o 25 de novembro. Após o 25 de novembro havia disciplina, havia ordem no país e, portanto, os políticos, a partir daí, podiam atuar, tinham a sua liberdade, as Forças Armadas estavam organizadas, estavam disciplinadas, digamos assim, e podiam de facto atuar. Mas eu aqui queria dizer que não foi só o regimento de comandos que atuou, porque foi em todo o país, tivemos o regimento de cavalaria de Estremoz, que veio também nesse dia, passou por Vendas Novas e veio depois posicionar-se ali junto aos fuzileiros e a Setúbal, e ali ficou. Houve uma companhia de Mafra que veio, que se juntaram 3 oficiais de transmissões para ir a Castanheira de Pera, onde estava o Rádio Clube Português, e para desmontar uma peça ou duas do Rádio Clube Português, não destruir, mas tiraram as peças que levaram para a Amadora, para o Género de Comando, e quando, passados 3 dias, recolocaram-nas novamente. Tivemos depois também o Esquadrão de Carros de Combate de Santarém, para atuar, que veio atuar, quer dizer, sobre Lisboa. Ou seja, muito... Portanto, houve movimento, não foi só dos comandos. Muita organização, muito trabalho. Olha, agora, uma coisa muito importante, já só temos poucos minutos, mas é muito importante para mim ver se percebo isto bem. Ramalhiano estava preocupado com a disciplina militar e a necessidade de fazer voltar as Forças Armadas a serem uma instituição e um pilar do regime. O grupo dos militares a que o general Tomé Pinto pertencia era a geração do meio, os únicos capazes de conciliar os capitães com os generais, sanear a revolução, recuperar a ordem. Falámos disso e foi o que foi feito. A minha pergunta agora é: a candidatura do general Yanes à presidência da República, que seria um ano depois, nasceu desse envolvimento militar e do prestígio que o Yanes aí ganhou? Quer dizer, a nomeação de Yanes foi para SEME. Não se pensava na presidência. Foi absolutamente, para sempre, a chefe do Estado-Maior do Exército, foi absolutamente natural e meritória. E ele conseguiu com a legislação difundida, com a sua ação pessoal, conseguiu, de facto, essa disciplina nas Forças Armadas e publicou-se até uma lei, se bem me lembro, quer dizer, foi em dezembro ainda, a lei número 17, onde era disciplinado, onde eram as regras que o Exército devia seguir, e, portanto, os comandantes perceberam que era assim em democracia e que tinham que dar o seu contributo. Sim, mas da parte dos general Yanes, acha que pode ter nascido aí a ideia de que este militar dava um bom presidente? Pois a situação não ficou logo calma e serena. Apesar de ele estar e fez um bom lugar, como o chefe de Estado-Maior do Exército, mas a e situação teve uma enorme responsabilidade no regresso. Havia indivíduos que não desistiam na sua ideia política contrária, portanto, ao programa do 25 de Abril. E nessa ocasião foi dito ao Yanes, foi pressionado o Yanes para assumir e concorrer às presidenciais. Coisa que ele não aceitava, não queria. Não aceitava, então, eu não me lembro que o Sr. General, uma vez que ele o visitou na sua casa
da Ericeira num local Pois, foi lá chamado uma Achada, que teve que levá-lo lá ao jardim para ninguém ouvir, ao pé de um poço. Eu lembro-me desta história de ter dito, Pois. então, mas tens que ir, tens que ir. Pois, e foi assim, mas não o convenci, confesso. Não convenceu. O que é Não que o convenci. convenceu? O que é que o convenceu? Olha, depois foi também as muitas tentativas de pessoas e até dos partidos que o apoiariam, que o levaram a assumir esta função de aceitar. Sim, de aceitar. Acha que ele, ao princípio, reagiu muito contra a ideia por se achar impreparado, ou por nunca lhe ter ocorrido, ou por receio de uma responsabilidade, a chefia do Estado, no estado em que ainda estava o Era uma país? responsabilidade muito grande. Ele é um homem muito responsável e, portanto, tinha receio de não ter dimensão para isso, mas não se encontrou, e como aliás ficou provado, pessoa que conseguisse a ligação Forças Armadas, que eram a estabilidade do país, para ele aceitar. Lá aceitou, concorreu e felizmente correram E bem. percebeu que era uma questão política. Olha, a última pergunta que eu tenho para lhe fazer é uma pergunta que eu considero que tem alguma importância porque contextualiza, ainda temos 2 minutinhos. Nesse sentido, em que temos vindo a falar da ascensão de Yanes, acha que essa ascensão e a ideia que ele podia e devia ser o próximo o Presidente da República foi o segundo ato da história iniciada em 25 de Abril? Foi, de facto, Foi uma segundo ato da normalização. história iniciada em 25 de Abril. Quer dizer, porque 25 de Abril, portanto, foi a normalização da situação, foi estruturar e disciplinar o setor militar, onde a confusão ainda era imensa. E continuou e ainda. era preciso reafirmar as Forças Armadas em termos democráticos. São um dos pilares do país, portanto, ele teve um cuidado grande, e daí ele ter sido o chefe de Estado-Maior do Exército. E foi justamente o Yanes que o fez com a tal lei legislação que eu lhe referiu, falei. sim. Uma certa tarefa que foi difícil, mas os comandantes perceberam e toda a gente percebeu que a democracia assim o impunha e tinham que dar o seu contributo. Cumprimos e assim se consolidou a democracia, penso eu, com estas ações, que não foram nada, porque a partir ainda de 25 de novembro ainda continuou a situação, sim, e a democracia não ficou. E daí uma democracia... ele vir a ser depois presidente. Não, sim, pressionado. mas mesmo assim, até às revisões constitucionais de 82 e 89, ainda havia Conselho da Revolução, o Pacto MFA partidos, muita coisa. Olha, só 10 segundos para me dizer se hoje se avista, se encontra, se conversa com o Yanes, com o Vasco Rocha Vieira, Converso com eles todos, já éramos amigos, ficamos ainda mais amigos, claro. E vamos nos vendo e vamos reunindo de vez em quando e lá vamos conversando uns com os outros sobre tudo isso, recordando. Sim. Mas não é recordando só estes tempos, outros tempos também que todos nós vivemos em África, fundamentalmente. E a África ligou-nos a todos. A África foi muito importante para este movimento de 25 de novembro. Porque os jovens que fizeram 25 de novembro tinham muita experiência em África e de lidar com pessoas, não com armas, mas com pessoas. Muito obrigada, Sr. General. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje ao meu podcast sobre o 25 de novembro.